Boa noite a todos. Boa noite. Boa Com noite. muita alegria que nessa noite do dia 29 de maio, nós recebemos como palestrante o padre Tiago Voltmann, da Diocese de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. E a nossa palestra de hoje é uma parceria com a causa de canonização dos beatos Manuel e Adílio, na comemoração dos 100 anos do martírio, celebrado no último dia 21. O padre Tiago Voltmann é sacerdote da Diocese de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Foi ordenado presbítero no ano 2007 e atualmente é o vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Luz, em Nonoai, Rio Grande do Sul, onde está localizado o Santuário Diocesano dos Beatos Manuel e Adílio. Também exerce a função de vice-postulador da causa de canonização dos Beatos Manuel e Adílio. Padre Tiago, o senhor vai precisar usar slides ou apenas a fala? Não precisa, só fala mesmo. Pronto. Seja bem-vindo e a palavra está com o senhor. Então, uma boa noite ao amigo e irmão André, também a todos da Associação Brasileira de Agiologia, todos que estão nos acompanhando. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade de estar partilhando sobre a vida de dois beatos da Igreja do Brasil, um padre e um coroinha, que, como mártires, também são para nós modelos de santidade, patronos da nossa Diocese de Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu sou o padre Tiago, vice-postulador da causa da canonização do padre Manuel do Corim Adílio, e, como já bem lembrado, este ano celebramos, no dia 21 de maio, o centenário do martírio dos dois, uma data muito significativa e importante para a nossa igreja e também um marco para a gente também olhar e rever a saga, o testemunho de fé desse padre, desse coroinha. Eu vou explanar um pouco da história, fico aberto também a dúvidas, colocações, acho que a ideia é essa, né, haver um debate também, um diálogo, mas começo então explanando um pouco sobre a vida dos dois. Hoje, inclusive, dia 29 de maio, para nós é um dia especial porque é a data do nascimento do Beato Manuel. Então, Padre Manuel Gomes Gonzalez, que é espanhol, nascido na Galícia, no sul da Espanha. Vou sair pela porta com Uma consideração muito bonita por parte do nosso povo. Padre Manuel, ele nasce no dia 29 de maio de 1877, num pequeno povoado chamado São José de Ribarteme, isso no sul da Espanha, na região da Galícia. Como tantas outras famílias humildes daquela época, seus pais lavradores, pessoas simples, mas de muita fé nas dificuldades da vida do dia a dia, tem essa grande capacidade de conseguir, então, dentro da virtude preciosa da fé, constituir um lar santo, um lar católico, do qual o Padre Manuel cresce. Ele, o primeiro filho desse casal, um casal simples, ajudou nas lidas da roça, nas dificuldades do dia a dia, e, na sua adolescência, então, sente o chamado vocacional. Com a permissão de seus pais, ele começa, então, uma caminhada formativa, que passa também por dificuldades e desafios, né? Manuel, então adolescente, não consegue ser aluno interno do seminário de Tui, que era o seminário diocesano da sua diocese, porque para ser interno era preciso pagar. E seus pais eram pobres, então o padre Manuel estudou como aluno externo. Isso significa que toda a parte formativa ele tinha que ir e voltar do seminário diariamente. Não era tão perto de sua casa, então às vezes a gente fica imaginando quanto ele se dedicou e se esforçou para poder ter os estudos. Somente o último ano da teologia ele pôde ser aluno interno do seminário.
Então, isso já demonstra muito da fibra, da coragem e, principalmente, desse ardor do Padre Manuel em seguir o chamado de Cristo, mesmo que isso exigisse muito dele. Ele é ordenado sacerdote no dia 24 de maio de 1902, e dentro desse contexto, do início do seu sacerdócio, ele desempenha, então, por 2 anos na Espanha, sua terra natal, e depois, por mais 9 anos, ele vai ajudar em Braga, diocese vizinha, já pertencente a Portugal, tendo visto a situação de Portugal, que era um país mais necessitado de sacerdotes, e Padre Manuel, então, sente-se chamado a ajudar a diocese vizinha de Braga, com a permissão, então, de seu bispo, o bispo de Tui. E por 9 anos, então, ele desempenha seu sacerdócio na arquidiocese de Braga. Acontece que em 1910, então, Portugal se declara uma república. A primeira coisa que os republicanos fazem é perseguir a Igreja Católica. Essa perseguição significou o fechamento de seminários, a expulsão de bispos do país, a limitação da atividade do clero e dos fiéis, algo que a gente sente na Nicarágua nos dias de hoje, situações parecidas. E por 3 anos o Padre Manuel viveu essa situação de perseguição, principalmente de tolir o direito à fé daqueles que queriam professá-la. Inclusive, um dos líderes republicanos disse que em pouco tempo, na fala dele, não haveria mais ninguém com o desejo de ser padre em Portugal, para entender como essa perseguição era aberta e de uma maneira muito orquestrada. Após 3 anos, a própria Igreja de Portugal, vendo que a situação não apresentava melhora, sugeriu que talvez fosse prudente os padres procurarem outros campos de atuação naquele momento. E é dentro desse contexto que Padre Manuel, também com ardor missionário, deixa sua terra, sua família, deixa muito do seu povo e embarca num navio com outros sacerdotes e vem para o Brasil. Ele não tinha ainda a noção o quanto isso mudaria a sua vida e também a nossa, mas já era um ímpeto divino que o convocava para ter essa alma missionária. Chegando no Brasil, no Rio de Janeiro, Padre Manuel, então, recebe o convite para trabalhar na recém-criada Diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, visto a necessidade de sacerdotes e o bispo de Santa Maria ser amigo do, então, arcebispo do Rio de Janeiro, onde ele chegou no Brasil. Então, Padre Manuel é enviado a Santa Maria, e ali em Santa Maria, acolhido com carinho, recebe como primeira missão ser vigário paroquial da paróquia de Soledade, Nossa Senhora da Soledade, município de Soledade, e ali, praticamente por 2 anos, ele ajuda o sacerdote que ali estava. E em 1915, então, vem o pedido do bispo para ele cuidar da paróquia de Nonoai, paróquia Nossa Senhora da Luz, no município de Nonoai, uma paróquia que já tinha quase 40 anos naquela época, mas que nunca teve um padre efetivo morando ali, porque Nonoai era um lugar de bastante conflito, havia muita dificuldade, e os padres pouco conseguiam parar em Nonoai. Padre Manuel foi o primeiro pároco que, de fato, residiu no município de Nonoai. Isso já mostra também muito do seu ímpeto e do seu amor por esse povo. Ali, em Nonoai, ele encontra, dentre tantas famílias, a família do jovem Adílio Daronchi, uma família que veio para Nonoai buscando uma vida melhor. E o jovem Adílio, então, com 9 anos, quando conhece Padre Manuel, se torna catequizando do Padre Manuel, e sua família
uma das famílias muito próximas ao padre. E em 1915, então, em Nonoai, a vida do padre Manuel e do coroinha Adílio se cruzam, aonde inicia uma bonita amizade, como padre, pastor, junto com catequizando, acólito, e esse trabalho evangelizador que os dois, então, começam a desempenhar. Adílio também, de uma família muito simples, né? Seus pais eram pequenos comerciantes, seu pai tinha uma farmácia homeopática, quando ele próprio produzia os remédios, sua mãe dona de casa, Adílio tinha mais 7 irmãos, e ali em Nonoai, que era um pequeno povoado, então eles vêm buscar uma vida melhor, e ali começam a também, com o trabalho, com a fé, buscar, junto com aquela comunidade que se erguia, uma vida melhor. Se erguia em que sentido? O Rio Grande do Sul, agora entramos um pouco na história, porque ela se faz muito importante para entender a dimensão do trabalho do padre e do coroinha. O Rio Grande do Sul ele teve 3 guerras civis, guerras que afetaram muito a vida do nosso povo. A primeira grande guerra civil foi a Guerra dos Farrapos, que deixou marcas profundas no Rio Grande do Sul. Em 1893, ocorre a Segunda Guerra Civil do Estado, que é a chamada Revolução Federalista. Após a proclamação da República, há um certo descontentamento aqui no sul do Brasil, começam a haver pessoas contrárias ao poder ficar na mão apenas de um presidente, havia a ideia do parlamentarismo, e aqui então, se deflagra essa Revolução Federalista, onde uns defendiam o poder no presidente e outros queriam, então, um parlamentarismo, o poder descentralizado. E Nonoai foi palco de muitas batalhas. Batalhas essas que, pela severidade, o ódio com que já vinha também um pouco do resquício da Revolução dos Farrapos, o povoado de Nonoai foi praticamente destruído. Então, quando o padre Manuel chega em Nonoai, em 1915, o povo estava ainda tentando reconstruir sua vida, tentando novamente ajustar-se após o final da guerra, e isso não era uma tarefa fácil. Então, o que o padre Manuel encontrou, não só em Nonoai, mas em toda a região do entorno de Nonoai, o que hoje podemos dizer o território da Diocese de Frederico, é uma realidade muito triste, de um povo que estava muito enlutado pelas mortes, muitas da guerra, casas destruídas, muitos foram embora e não voltaram mais. Então, era uma realidade que exigia muito, e principalmente desta parte da fé. Até esta foi perdida muito durante a guerra, porque no meio de uma injusta guerra tão sangrenta, muitos questionam até mesmo a dimensão de Deus e onde ele estaria. Então, Padre Manuel também, além de encontrar muita pobreza, desânimo e até mesmo esse sentimento de desesperança, ele também encontra uma fé largada. E isso faz com que ele compreenda o tamanho da missão que Deus confiou a ele, não só em Nonoai, mas em todo esse chamado Alto Uruguai, que é o norte do Rio Grande do Sul. E então ele começa um trabalho evangelizador muito profundo. Para ter uma ideia, dentro do campo espiritual, a Diocese de Frederico ela tem 12.000 quilômetros quadrados como território. Hoje, nesses 12.000 quilômetros quadrados, nós temos 40 paróquias e 80 sacerdotes trabalhando. Lá em 1915, neste mesmo território, haviam apenas 2 paróquias. A de Nonoai, que vai completar 150 anos daqui 2 anos, e uma paróquia Palmeira das Missões, a mais antiga da Diocese. Para ter uma ideia, Palmeira das Missões ficou 3 vezes sem padre. Então, a gente compreende que Padre Manuel, por 9 anos, atendeu praticamente sozinho, como único sacerdote, o território de toda a diocese. 12.000 quilômetros quadrados que ele percorria no lombo de uma mula, viajando por estradas precárias,
tempos de guerra. Isso mostra muito de quem era Padre Manuel e de como ele entendeu seu papel como pai e pastor daquele povo. Às vezes viajando semanas, percorrendo centenas de quilômetros no lombo de uma mula para levar o evangelho, a palavra de Deus, os sacramentos ao povo que vivia neste chão. Só que ele não para no âmbito apenas espiritual. Ele entende que há necessidades também da vida cotidiana do povo. E ele age para sanar e para ajudar o povo naquilo que é o básico da sua existência. Para ter uma ideia, Padre Manuel foi o primeiro professor de Nonoai. A casa paroquial, ele faz uma pequena escola e começa a dar aula de graça às crianças, a ensinar as letras, como diziam. Além de catequista, ele foi também professor. Adílio foi aluno de aula do Padre Manuel. Foi uma das crianças que teve o direito de estudar, de ter o ensino, pois Padre Manuel compreendia a importância da educação na transformação de uma realidade. Diante da realidade do desemprego, que também existia e muito, Padre Manuel construiu olaria. E nessa olaria deu emprego para muita gente trabalhar, poder tirar seu ganha-pão. E com boa parte da telha e do tijolo feitos na olaria, ele pôde reconstruir muitas casas, ainda precárias do tempo da guerra. Ele inseriu novas culturas na vida do povo, ensinando a plantar outras culturas para ter mais alimento, tentando também sanar a fome, dentre elas a cultura do arroz. Então ele ia até na roça junto com os agricultores, ensinando eles a plantar novas culturas, sair daquela mesmice, tentando dar a eles uma nova visão de mundo. Também, dentro dessa realidade do dia a dia, do cotidiano do povo, Nonoai era um local de passagem das tropas muares. Era caminho dos tropeiros de mulas que iam da nossa fronteira até Sorocaba, levando mulas. E muitas dessas tropas passavam por Nonoai. Então, ali ele também, junto com um cunhado seu, eles constroem um hotel para dar abrigo e passagem a todos aqueles que por ali passavam em direção a São Paulo e ter também o mínimo de acolhida quando estavam em Nonoai. Então, vejam que em pouco tempo esse jovem sacerdote, ele reconfigura uma realidade precária e triste. Ele devolve ao povo esse direito sagrado de ter sua fé, mas também de ter educação, de ter uma casa, de ter um emprego, o direito de ter alimento, acolhida. Então, isso demonstra muito a visão humana, uma visão profunda desse sacerdote diante da realidade do seu povo. E isso se deve muito à compreensão, isso creio muito, do seu papel como sacerdote, configurado a Cristo, atuando em vários segmentos da sociedade, tentando transformar a vida do povo numa vida melhor. E isso é um trabalho muito bonito, que transformou toda a nossa região. Padre Manuel devolveu a esperança, a dignidade, devolveu a fé a um povo que estava largado, tentando reconstruir sua vida. Adílio, então uma criança que tinha esse ímpeto tão profundo e bonito de servir a Cristo, que após sua primeira comunhão, que inclusive passou com o Padre Manuel, recebeu o convite de ser coroinha e o acolheu com tanto carinho, que estava sempre junto do Padre Manuel. Adílio não era, claro, o único coroinha. Padre Manuel tinha mais coroinhas que o ajudavam. Mas Adílio sempre se destacou pelo seu empenho e comprometimento em estar ao lado do padre. Mesmo quando o padre saía para o interior da diocese, Adílio fazia questão de acompanhar o sacerdote. E isso demonstra muito também desse desejo do menino de levar Cristo às outras pessoas. É um desejo muito bonito que parte do coração de uma criança. E esse é um trabalho que Padre Manuel, por 8 anos, desempenhou com muito carinho,
amor, dedicação junto do nosso povo. Acontece que, infelizmente, em 1923, após 8 anos trabalhando pelo bem do nosso povo, aconteceu no Rio Grande do Sul a Terceira Guerra Civil, a chamada Revolução de 23, aonde se deflagraram novamente o combate de chimangos e maragatos. Uma briga que se origina na disputa política aqui no estado, aonde foi eleito para governador pela 5ª vez Borges de Medeiros. Os partidários contrários acusam de roubo, fraude na contagem dos votos, e no início de 24, então, se deflagra, no início de 23, estoura a Revolução, que atinge também Nonoai. E aí a gente imagina e pensa o que se passa no coração do jovem sacerdote Emanuel, vendo a barbárie que a guerra traz. Aquelas tropas entrando no povoado, destruindo as casas que ele ajudou a construir, roubando o alimento que ele ajudou a plantar, matando as pessoas que ele havia evangelizado e dado uma vida nova, largando cadáveres à beira do caminho para servirem de exemplo para os companheiros, onde muitas vezes a própria família era impedida de tocar no cadáver pelos revolucionários, e o padre sepultou muitos mortos de guerra, como bom pastor e como obra de caridade. E não é difícil de imaginar que as atitudes do padre Emanuel, oriundas da sua fé, da sua fidelidade ao Evangelho, da sua pregação pela paz, da sua condenação aos atos que a guerra traziam, acabou, então, trazendo inimigos. Neste mesmo ano de 23, o pai do Adílio, Coroinha, também foi morto dentro desse contexto de guerra. Então, a gente imagina quantas lágrimas Padre Emanuel enxugou, quantas pessoas ele foi suporte e consolou num tempo tão triste como o da guerra. Como que a presença dele foi fundamental para o povo passar um período tão triste e difícil da história do nosso estado. E esse contexto da guerra, então, como bem lembrei, ele traz ao Padre Emanuel, então, o ódio, principalmente aqueles que eram líderes dessa guerra, o ódio a ele, a sua fé, as suas palavras. Tanto ele e o Coroinha Adílio são chamados de mártires da fé, porque o que motiva a morte do padre e do Coroinha é justamente o ódio à fé que eles pregavam e testemunhavam. E aí vem o contexto do martírio dos dois. Então, os revolucionários, descontentes com as atitudes do padre, de condenar a guerra, de pedir pela paz, de enterrar mortos, acabam, então, levando a que esses revolucionários contratem alguns capangas para ficar no encalço do padre. E quando este faz ao lado do jovem Adílio, então com 15 anos, Adílio, que já era órfão de pai, que no momento em que sabe que Padre Emanuel tem uma grande viagem missionária para fazer, e ele foi convidado pelo bispo a atender aos católicos do outro lado da nossa diocese, isso são 300 quilômetros que ele teria que percorrer no lombo de uma mula num tempo de guerra, e ele aceita isso, aceita o desafio. Adílio fica sabendo e quer ir junto. A mãe do Adílio não gostaria que ele fosse, até disse não. O próprio Padre Emanuel não via com bons olhos a companhia de Adílio num tempo tão difícil. Mas o menino insistiu que queria ir junto. Ele queria estar ao lado do padre, e ele disse que essa era a missão dele, que ele não abandonaria nesse momento o padre, que o padre não iria sozinho. E diante da insistência do Adílio, consciente do perigo que correria, ele tinha conhecimento de que era um tempo difícil. Ele quis ir junto. E o padre, então, com consentimento de sua mãe, então aceita a companhia de Adílio, e os dois partem juntos de Nonoai, celebram uma Páscoa em Nonoai,
após a Páscoa, inicia uma grande peregrinação pelo interior da diocese, levando a palavra de Deus. Após praticamente um mês, já andando pelo interior da diocese, no dia 21 de maio de 1924, era uma quarta-feira de manhã, a caminho do povoado de Três Passos, onde o padre era guardado para a celebração da missa, ele é emboscado e, dentro desse contexto, então, o padre Manuel e o coroinha Adílio são cercados por um grupo de provisórios, amarrados no meio de uma mata, numa árvore. Primeiramente, são ofendidos, e aqui a gente imagina quanta ofensa esse sacerdote, então, com 47 anos, e o coroinha com 15, tiveram que ouvir daqueles bandidos que cruelmente, friamente, após muitas ofensas, matam o sacerdote com 2 tiros, e depois de terem feito o coroinha presenciar essa cena, matam o jovem coroinha com 3 tiros, sendo que o primeiro tiro que deram no coroinha foi no joelho, para que ele sofresse como um castigo por estar andando ao lado do padre. Ali, naquela árvore, derramaram seu sangue, sangue que encharcou aquele chão, que banhou nossa diocese. Somos fruto desse sangue do padre e do coroinha. O povo encontrou o corpo do padre e do menino apenas 3 dias depois. Foram localizados mortos naquela árvore. E ali já um sinal bonito da ação de Deus. Mesmo os 2 tendo permanecidos 3 dias mortos dentro de uma mata fechada, quando encontrados pelo povo, o corpo do padre e do coroinha estava corado, nenhum bicho havia tocado no corpo dos 2 e não cheiravam mal. Tanto que pareciam, quem diz, que estavam dormindo, sendo o semblante sereno do padre e do coroinha mortos naquela árvore. O povo logo entendeu o sinal de Deus, sepultou os 2 com muito carinho e respeito no cemitério de Três Passos, que o padre, inclusive, deveria ter dado a bênção na sua visita. E ali, então, tanto o cemitério como o local do martírio passa a ser visitado pelas pessoas como um local sagrado. O povo, desde o início, compreendeu o que significou esse martírio de um jovem coroinha e do sacerdote diante de uma realidade que eles levavam à paz num tempo de guerra. Então, o martírio do padre Manuel e do coroinha Adílio sempre foi lembrado com carinho pelo povo. E isso fez florescer essa devoção bonita aqui em nossa diocese pela imagem do sacerdote e do jovem coroinha. Então, isso brevemente é um pouco da história e de como eles são conduzidos ao martírio. E a gente compreende que, na verdade, a fidelidade ao Evangelho é que faz com que eles não tenham medo de dar a própria vida. Padre Manuel teve oportunidade de voltar a Nonoai. Inclusive, no caminho, ele foi avisado que corria perigo, mas ele sabia disso. Em nenhum momento ele recuou. Em nenhum momento ele pensou em voltar para Nonoai. Teria sido bem mais cômodo ter ficado em Nonoai. Só que ele tinha uma missão. Tanto que na lápide que colocaram no cemitério, uma das frases que foi colocado ali, que ele era mártir do dever. Ele cumpriu seu dever como sacerdote. E o coroinha, ao lado dele, também. Seu dever de estar ao lado do padre, e os 2 juntos derramaram o sangue lado a lado, por fidelidade, por amor, por fé. Então, dentre tantas histórias de santidade, e o Brasil é um país muito rico em santos, é bonito ver essa imagem
tão profunda de um consagrado e um leigo, de um padre e de um coroinha, que lado a lado derramam o seu sangue por amor a Nosso Senhor. Inclusive, Adílio foi o primeiro gaúcho beatificado e até hoje é o único coroinha do mundo que mereceu essa honra, como coroinha efetivamente, a serviço do Senhor ao lado do Padre Manuel. Dentro desse contexto, se inicia então o caminho que leva eles aos altares. Então, depois de um tempo, praticamente uns 20 anos depois da morte dos dois, começa então um trabalho de registrar por escrito o que aconteceu. A gente sabe que as coisas primeiramente são vivenciadas, depois são contadas, mas algumas pessoas entenderam que a história era também importante registrar. E começa a haver registros dessa história. E aqui se destaca a figura, aqui em nossa diocese, de pessoas que fizeram esse trabalho, de ouvir, de registrar, de colocar no papel o que aconteceu, dentre elas do Monsenhor Arlindo Rubert, já falecido, mas que tem um trabalho fundamental de catalogar, de pesquisar, inclusive é um dos grandes historiadores da Igreja, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Tem muitos livros publicados sobre a história da Igreja, inclusive. Ele escreve sobre a vida do Padre Manuel e do Coroinha Adílio. E essa história que é escrita vai endossando o que futuramente seria o processo da beatificação. Dentre os fatos marcantes da devoção ao Padre ao Coroinha, um deles se dá no ano de 64, justamente 40 anos após o martírio. O padre de Nonoai, na época, chamado Padre Miguel de Coque, ele intui, pela ação do Espírito Santo, com certeza, que os restos mortais dos dois deveriam voltar para Nonoai, que era a terra natal, que era, aliás, o campo de evangelização do padre. Estavam ainda sepultados em Três Passos, mas Padre Miguel intuiu e sabia que o giro do Padre Manuel pelo interior se encerraria em Nonoai, o que não aconteceu por causa do martírio. Então ele, amparado e pela ajuda de nosso primeiro bispo diocesano, Dom João Hoffmann, eles fazem o translado dos restos mortais do padre e do coroinha, de Três Passos, local do martírio, até Nonoai, que é a terra dos mártires. Eles chegam em Nonoai, os restos mortais, no dia 31 de maio de 64, o que é a primeira romaria de Nonoai, que esse ano completou 60 anos. E as romarias, com o tempo, vão endossando justamente esse sentimento de gratidão e de amor do povo pelo padre e pelo coroinha. Então, a romaria em si, ela também demonstra muito do amor do povo para com o padre e o coroinha. Até porque ninguém fabrica um santo. Aliás, esse é, ao meu ver, um problema que vem acontecendo em algumas situações de se tentar fabricar santos. O santo, ele é reconhecido pelo povo. Ninguém fabrica um santo. A santidade dele exala, não precisa ser dita. E a história do padre Manuel do Coroinha Adílio, desde o início, exalou santidade. E o povo sempre reconheceu isso. E as romarias que vêm acontecendo são uma demonstração desse reconhecimento. No ano de 1997, então é aberto oficialmente o processo. Então já há todo um processo histórico catalogado. Monsenhor Arlindo Rubert fez isso com muita competência. A diocese abre o processo, envia para Roma, para análise histórica da comprovação das virtudes. São reconhecidos servos de Deus e, depois de um tempo tramitando,
Aqui destaca-se o trabalho do postulador da época, o senhor Frei Paulo Lombardo, que tinha a causa também do padre Manuel do Corinhadilho. Então, anunciado a beatificação, que foi para a diocese, é algo muito bonito, no ano de 2007, concomitante à beatificação da Beata Albertina, ali de Santa Catarina, da irmã Dulce. Então, se torna um sentimento de gratidão à Igreja, que agora, então, beatifica e reconhece oficialmente essa santidade dos dois. Tivemos uma celebração muito bonita na sede em Frederico, campal, uma missa campal, com praticamente 40 mil pessoas acompanhando a missa da beatificação. E essa beatificação se torna um marco também para a nossa diocese, porque ela configura justamente aquilo que a gente já entendia, da história bonita e da santidade da intercessão do Padre Manuel e do Corinhadilho. Tanto é verdade que nossa diocese fez um pedido formal ao Vaticano, pedindo que o Padre Manuel e o Adílio Beatos fossem patronos da nossa diocese. Não é comum isso acontecer. Geralmente, alguém canonizado é dado como patrono. Mas foi entendido pelo dicastério e lá também no Vaticano que a figura do Padre Manuel do Corinhadilho era tão importante para o nosso povo que considera a nossa diocese essa graça de, mesmo antes da canonização, ainda sendo beatos, foram declarados patronos da diocese de Frederico Westphalen. Então, para nós também foi um motivo bonito e a gente sentiu que a Igreja entendia o tamanho do amor do nosso povo por eles. E assim, desde 2007, nós viemos então trabalhando com carinho, no cuidado principalmente da devoção e buscando a canonização. A gente sabe que agora o processo, ele depende do milagre. E o milagre, ele é algo que vem do próprio Senhor. Então, nós viemos fomentando a devoção e rezando, pedindo que o milagre logo aconteça. Se já não aconteceu, às vezes pode já ter acontecido, não ter chegado até nós, para poder encaminhar essa última parte que falta, que é a comprovação do milagre, até a configuração da canonização. Então, nós nos unimos em oração, nossa diocese reza muito pela canonização, trabalhamos muito para divulgar, até porque compreendemos que, como já disse, a história dos dois é profunda, é bonita. O Beato Adílio Daron, que é o único coroinha beatificado, justamente mostrando aos coroinhas de hoje um exemplo, alguém que é modelo para os nossos coroinhas na atualidade, de coragem, de serviço, de amor. Então, eu sei, tenho consciência disso, que a nossa diocese é privilegiada por Deus, por ter recebido dois santos que viveram na nosso chão, que pregaram o evangelho, que derramaram o sangue, e nós, com muito carinho, viemos, então, trabalhando para que a vida, o testemunho deles chegue mais longe e que mais pessoas tomem conhecimento daquilo que eles fizeram e do testemunho que eles deixam. Então, é um trabalho bonito, que a gente faz com muito amor aqui na diocese, não só cuidando dessa justamente dever que temos para com eles, no seguimento do que eles nos deixam, né, como mártires, como testemunhos de Cristo, mas também levando eles mais longe, que mais pessoas possam, através deles também, encontrar um caminho bonito na sua fé. Então, é um pouco, não sei se me estendi demais, um pouquinho dessa jornada que a gente vem fazendo na Diocese de Frederico, no Rio Grande do Sul, dentro desse cuidado, desse carinho do amor ao Beato Manuel e ao Coroinha Adílio. Fico à disposição, se alguém tem, quem sabe, alguma pergunta, alguma dúvida, se tem algum ponto que gostaria que esclarecesse um pouco melhor. Primeiramente, eu queria agradecer
essa explanação tão lúcida, tão clara, tão Não estou precisa. ouvindo, Rubens. Desculpe. Não lhe escuto. Agora me ouve ou não? Também Não escuto. Agora dizem que está ativado, não sei se está mesmo. Estou te ouvindo, padre, senhor Rubens. Tá, agora, acho que agora melhorou. Ótimo. É que, primeiro, eu não sou muito prático com essas coisas mesmo, meu filho. Puleiro de pato é no chão. Então, quando a coisa é presencial, é diferente. Quando é telemática, assim, já me dá mais trabalho. Eu queria agradecer a sua clareza, a sua exatidão, a sua fresqueza também no expor uma coisa tão difícil, uma história tão dolorosa, tão cheia de dor mesmo, porque a gente sabe, né, o que foi a revolução dos chimangos e dos maragatos aí, como o povo sofria por questões políticas. Uma situação que continua viva no Brasil. É triste da gente dizer isso, mas continua viva. E como só mesmo em Cristo Jesus a gente encontra força para poder vencer esse tipo de polarização. E vocês aí estão conseguindo. Vocês aí estão dando conta de fazer isso. Então, parabéns pela sua exposição, muito, muito clara, muito, muito cristalina. E eu tenho um pedido. Como fazer, já que eu estou falando com o vice-postulador, para conseguir uma relíquia dos beatos para pública veneração na minha paróquia, aqui em Bauru, paróquia de Nossa Senhora do Líbano. Se o senhor podia me fazer chegar. Sim. Nós, atualmente, estamos num processo de confecção das relíquias de primeiro grau. Nós não temos mais, foram feitas algumas para beatificação, que foram distribuídas. Mas as relíquias de segundo grau, de segunda ordem, que a gente tem, inclusive há poucos dias, né, irmão André enviei algumas para os coroinhas ali da paróquia. É só entrar no próprio contato que eu tenho e eu envio pelo correio. As de primeiro grau ainda vai demorar um pouco, porque o processo ele é minucioso, ele exige toda a equipe técnica para acompanhar o que vai acontecer. Então, a gente ainda está preparando essa equipe para trabalhar justamente na abertura da urna, na retirada dos fragmentos, para a confecção das relíquias de primeiro grau. Mas as de segundo grau, que a gente tem, tranquilamente. Eu envio pelo correio, só me passar o contato, que a gente faz o envio ali da causa mesmo. E como eu faço para lhe passar o contato? Eu tenho contato, padre, Você passou o meu contato no grupo, então né, me irmão? faça a caridade de me mandar, meu filho, faz favor. Isso. Passarei sim. Bem tranquilo. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém quer dar alguma contribuição? José Pereira, que sempre gosta de fazer um comentário. Eu gostaria de parabenizar, né, pela exposição, né, desses dois mártires, né, que provavelmente não é tão conhecido assim em outras regiões, né? E é uma história muito interessante, né? Eu gostaria de perguntar a respeito da devoção mariana do Padre Manuel, né? Me parece que ele nasceu no mês de maio, ele foi ordenado sacerdote no mês de maio, e o martírio também foi no mês de maio, né? Se eu pudesse falar um pouquinho sobre a devoção mariana dele. O Padre Manuel, acho que isso é algo inerente de todo aquele que compreende a dimensão de Nossa Senhora na história da salvação. Ele sempre teve, desde o berço, uma devoção mariana muito forte. E Adílio também. Como bem lembraste, ele nasce em maio, é ordenado no mês de maio e recebe a coroa do martírio também em maio. E a paróquia
As duas paróquias que ele trabalhou no Brasil, as duas são consagradas a Nossa Senhora. A de Nonoai, Nossa Senhora da Luz. Tanto é verdade que uma das poucas coisas que encontraram com o padre Manuel no local do martírio foi justamente o terço no bolso da sua batina. Tenho certeza absoluta que ele e o Adílio, no lombo das mulas, enquanto andavam pelo interior da diocese, a maior parte do caminho era recitando o terço, pelo povo principalmente. Então há essa ligação muito forte e bonita do sacerdote, do coroinha, com Nossa Senhora. E, claro, dentro desse contexto, tenho certeza que muitas e muitas vezes foi diante da mãe, Maria Santíssima, que o padre e o menino encontraram forças para seguir uma jornada, muitas vezes, que exigia muito deles. Então, há sempre essa certeza e essa consciência do quanto Nossa Senhora foi, na vida do padre e do coroinha, uma mãe amorosa que os acompanhou até o fim. Então, de fato, há uma ligação muito bonita e muito forte, inclusive com o mês de maio, que é mariano, na vida do padre Manuel. Padre Tiago, assim como São Mateus Moreira, me parece que ainda quando era beato, foi declarado eu acho que não sei se pela CNBB, mas foi um pedido da CNBB, dos bispos, para que ele fosse o patrono dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Há algum projeto, alguma iniciativa também de se pedir que o beato Adílio seja declarado patrono dos coroinhas brasileiros? Olha, é um sonho, a gente gostaria, a gente sabe que é um processo gradativo, né? Como eu disse, a devoção, ela precisa primeiro ser vivenciada. Tudo aquilo que é empurrado goela abaixo não produz fruto. E, quem sabe, o nosso primeiro grande desafio é dentro do próprio regional, Sul 3, aqui no Rio Grande do Sul. Quem sabe o primeiro grande desafio é que o próprio Rio Grande do Sul comece assumindo essa figura do Adílio como patrono. E isso é um trabalho que a gente vem fazendo, até porque, como eu disse, ele é, antes de mais nada, o primeiro gaúcho beatificado. Então, ele carrega consigo, porque ele é nascido no Rio Grande do Sul. E depois, porque ele, sim, tem muito a mostrar aos coroinhas de hoje. Pela sua virtude, até porque uma coisa que chama muita atenção, e isso as irmãs do Adílio contavam, inclusive, duas irmãs do Adílio tiveram a graça de estar na missa da beatificação, tiveram essa graça de poderem acompanhar esse momento. Então, de dizer que Adílio era uma criança que gostava de jogar bola, que gostava de andar a cavalo, a santidade não foge daquilo que é o cotidiano. Às vezes as pessoas imaginam o santo como alguém desligado da realidade, o que é uma mentira. O santo é alguém ligado à realidade, mas que nessa realidade entende o que Deus quer dele. E Adílio, como uma criança que, como toda criança, ia na aula, jogava bola, andava a cavalo, tinha amigos, ele também entendia o que Deus chamava e o que Deus queria dele. Eu acho que esse talvez é o grande desafio e que Papa Francisco bate muito nisso, que é mostrar a santidade como de fato ela é. A santidade ela é algo que deve estar ao alcance das pessoas. Quando você coloca um santo numa distância tão grande da realidade, ele não tem mais como ser modelo, se aquilo que é apresentado é inatingível. Então, acho que é bonito justamente olhar na vida do Adílio, um jovem, uma criança, que dentro da sua infância e adolescência também entendeu o chamado de Deus. E acho que é isso que a gente tem que mostrar. Nós temos que entender que nós somos chamados à santidade e os santos são modelos para nós de algo que é sim alcançável, que nós podemos alcançar. Então, nós viemos trabalhando nesse sentido. Acho que a ideia, e como eu disse, é ir galgando pouco a pouco a devoção e aumentando, mas acho que seria muito justo que o jovem Beato Adílio pudesse, sim, ser mostrado como modelo aos coroinhas da nossa igreja e também entendido o que ele tem a mostrar para as crianças no tempo de hoje,
que também é desafiador para as famílias, para a igreja, para a escola, nós poder mostrar a elas um caminho que é um direito que elas têm de conhecer o caminho que leva a Jesus. Eu dizia num congresso teológico em setembro passado, aqui em São Paulo, que quando eu fui falar sobre os santos brasileiros, eu dizia assim, nada contra São Tarcísio, que é tido por muitos como patrono dos coroinhas, mas nós brasileiros temos um coroinha que é beato, que precisa ser apresentado aos nossos coroinhas como um exemplo, né? Não apenas pelo seu serviço ao altar, é claro que isso é importante, mas também pela vida que ele levou, né? Foi um jovem como uma criança, um jovem como qualquer outra da sua realidade. Sim, e isso é algo que, como eu disse, chama muita atenção, porque a vida do Adílio é uma vida de uma criança muito simples, que dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia, ele responde ao chamado de Deus, daquilo que ele podia. Quer dizer, se dentro das suas condições ele podia estar ao lado do padre, ajudando, era isso que ele fazia. Com toda certeza, isso, para mim, é claro, Adílio teria sido um bom sacerdote. Adílio, ao meu ver, tinha uma vocação sacerdotal. A morte do coroinha Adílio também roubou do mundo um grande sacerdote, que teria sido o jovem Adílio. Mas o sangue dele derramado, tanto dele como do padre Manuel, ainda hoje gera muito fruto em nossa diocese. Nós somos uma diocese fecunda de sacerdotes, nós somos fecundos em coroinhas, em leigos. Quer dizer, aquele sangue, ele até hoje germina, ele até hoje gera vida. Então, isso é algo muito forte. O martírio sempre é algo muito forte. É aquilo que diz Jesus, ninguém tem maior amor do que quem dá a vida por seus amigos. Ali está o ponto mais alto do amor. Então, nós temos ali um leigo e um consagrado que, por amor, derramam o sangue. Nós rezamos e agradeço, inclusive, a sua ajuda e de tantos outros nessa busca de torná-los mais conhecidos e até mesmo que o Beato Adílio siga sendo exemplo para os coroinhas e para as crianças de hoje. Para nós é bonito poder apresentar algo que vai ajudar com que eles também cresçam nesse caminho que leva a Nosso Senhor. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, Padre Tiago. Noite. Antes de tudo, quero parabenizá-lo por essa excelente, erudita e competente e clara, né, e uma bastante diáfana, e que nos empolgou desde que o senhor começou a fazer até o final. A gente poderia ouvi-lo ainda horas e horas, essa história belíssima desses dois beatos. Mas eu queria só, de acordo com o que eu vi também, é importante a gente perceber, como o senhor muito bem falou, que o santo não se fabrica. Os santos, eles se fazem dentro do seu contexto social e cultural. E eu creio, não sei se estou enganado, que é esse contexto social e cultural que é basicamente o testemunho evangélico deles e que desencadeia um início de perseguição que vai, inclusive, atingir até a sua profissão de fé. A gente percebe, pelo que o senhor colocou, que quando o padre chegou, ele encontrou uma situação de miséria dentro da população e, levado exatamente pelo espírito de amor, de misericórdia, ele começou também a ver que as pessoas precisavam de dignidade. E essa luta pela dignidade das pessoas também ela é capaz de motivar perseguições por outras pessoas que não veem a dignidade, mas veem exatamente essa possibilidade de manter as pessoas no cabresto, de manter as pessoas estagnadas e poder inclusive, manipulá-las. E esse sacerdote, pelo que eu vi, o senhor me passou, que eu consegui entender, ele trabalhou tanto com a sua fé verticalmente, mas ele se mostrou bastante seguidor de Jesus Cristo pelas suas atitudes no tecido social
onde ele estava enraizado. Eu não sei se essa minha percepção está correta, ou se não, o professor me corrija. Na verdade, olhando para a vida do Padre Manuel, a gente entende aquilo que diz o Senhor. Eu estive com fome, me deste de comer. Eu era peregrino, me acolheste. Eu acho que é um pouco esse sentimento do Padre Manuel, que entende que a fé, ela está ligada à realidade, ela não pode ser desconectada da realidade. E ele tinha uma realidade difícil diante dele, e que ele assumiu essa realidade como sua. Então, o fato dele trabalhar para o povo ter emprego, comida, casa, estudo, mostra a visão de mundo que ele tinha, de uma fé ligada à realidade. E essa visão de mundo do Padre Manuel, que é oriunda da sua fé, pois a fé nos abre os olhos para essa realidade, justamente torna ele alvo do ódio daqueles que queriam manter o povo sobre seu domínio. Isso é parte da história da humanidade. Na verdade, é interessante, porque após o martírio do padre do Coroinha, quando os revolucionários se deram conta da proporção que tomou a morte do padre e do menino, levantaram muitas calúnias para querer, então, desconfigurar o que ali havia acontecido. Como os romanos também foram pagos pelos judeus para mentir que o corpo tinha sido roubado. Exato. Ofenderam a honra do padre Manuel, contestando sua honra e dizendo que ele foi morto por não ser um homem honrado. Acusaram o padre de ter sido morto porque se envolveu em política. Na verdade, muitas calúnias se levantaram contra o padre o Coroinha para tentar dissimular a verdade, que é uma só, que eles foram mortos por ódio à fé, a fé que eles carregavam. Então, a história ela é complicada, porque muitas vezes as pessoas querem contá-las do seu ponto de vista e querem dissimular, porque, na verdade, a motivação para a morte do padre e do menino foi ódio. Nada explica, além disso, ódio à fé, como tantos mártires hoje continuam sofrendo martírio por ódio à fé cristã. Então, esse contexto, de fato, o padre e o menino, eles não voltam atrás, eles têm uma fé que é muito clara e que eles trabalham pelo bem desse povo. Como disse, o padre teve a oportunidade de voltar no Noai, ele não quis, porque ele sabia que Deus precisava dele. Então, é importante a gente ter essa consciência de que a santidade, ela fala por si só. O povo, desde o início, entendeu que o padre e o menino eram santos. Desde aquele 21 de maio, o povo já sabia o que configurou a vida do padre e do menino. E lembrando, isso vem na célebre frase de Santo Agostinho, né? Não é o suplício que faz o mártir, mas a causa. Quer dizer, não é o fato deles terem sido mortos que tornou eles santos. A vida deles foi uma vida santa. O martírio foi o ponto alto de uma vida inteira dedicada ao povo. Então, isso sempre foi reconhecido, o trabalho incansável do sacerdote, da coragem do seu fiel coroinha, dentro desse desejo de levar Nosso Senhor à nossa população na época. Padre Tiago, muito obrigado. Em nome da Academia Brasileira de Angiologia, agradeço ao senhor pela sua disponibilidade, pela sua preparação, pelas suas palavras, e que não tenha dúvida que o seu trabalho, a sua disposição, irá gerar frutos. Não só pelo seu trabalho de hoje, mas desde o primeiro contato que eu tive com o senhor, pedindo informações, pedindo material sobre os beatos, o senhor sempre foi muito solícito. Para que os senhores possam ter ciência, o padre Tiago me disponibilizou, mandou para mim o ofício, os textos do ofício litúrgico da festa dos beatos. Agora aqui a nossa paróquia, aqui em São Paulo, criamos o grupo de coroinhas e colocamos como patrono o beato Adílio. O padre Tiago enviou relíquias para os nossos coroinhas, enviou material. Então, é uma forma de realmente tornar os nossos beatos, nossos santos, mais conhecidos. Luciano, gostaria que o senhor fizesse aquela tradicional
foto nossa que eu não estou conseguindo aqui no meu computador. Meu computador acho que houve um problema, está quase tudo escuro, só consigo ver a mim e ao Padre Tiago. Padre Tiago, que o Senhor Deus possa abençoar cada vez mais o seu trabalho, a sua missão, e conte sempre com o trabalho, a contribuição da nossa academia e a intercessão dos beatos. E peço que o senhor faça a oração final para que depois o Luciano possa registrar com uma foto. Bom, Peço aqui que agradeço abram as essa, câmeras. isso, agradeço essa oportunidade. Também parabenizo esse trabalho bonito que a associação vem fazendo, de justamente trabalhar no reconhecimento e na divulgação dos nossos santos. E, como eu disse, o Brasil é uma terra muito fértil, muito fértil. E rogo a Deus que siga abençoando o trabalho da associação, que, de fato, muitos caminhos se abram, porque sei que há muitos projetos bonitos em andamento e é da vontade de Deus que eles aconteçam. Então, peço que, pela materna intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, e dos beatos Manuel e Adílio, Deus Todo-Poderoso abençoe a todos nós, ao trabalho da associação, aqueles que nos acompanham, e que possamos servir ao Senhor com fé e alegria no chamado que Ele também faz a nós. Que esse Senhor, em seu amor, nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de todos. Que o senhor possa nos encontrar no próximo mês para o nosso próximo encontro. Luciano, o senhor pode fazer o registro? Conseguiu, Luciano? Acredito que sim. Então, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite, boa noite. Todos. Então, obrigado, irmão André, mais uma vez pela oportunidade. Conte com minhas orações também para o teu trabalho e sabe que o que precisar, também estou aqui torcendo e o que puder ajudar vocês também. Muito obrigado, Grande Padre abraço. Tiago. Estou muito contente.